Olá, muito boa noite para todo mundo. Nos fundos de linha e nas bocas de sertão, no Espigão e na Chapada, o povo já está com a televisão ligada, esperando a entrada da comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, que já vem fazendo a saudação e anunciando o começo de mais uma função novidadeira, que se principia agora com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. Para o amigo pecuarista que ganha a vida na lida de cria, a sabedência requerida é de ter ciência e competência para escolher a combinação mais indicada na hora de fazer a programação dos casamentos no rebanho da fazenda, para garantir a boa qualidade da produção e a eficiência reprodutiva da propriedade. Mas são tantas as possibilidades que o melhor a fazer é consultar um especialista. E este foi o jeito que a gente escolheu para anunciar a apresentação da nossa sessão Raças e Cruzamentos, que está na responsabilidade do zootecnista Alexandre Zadra. E quem mandou a pergunta que vai ser respondida no programa de hoje foi o nosso companheiro fazendeiro Paulo Ormonde, do município de Oliveira dos Brejinhos, no estado da Bahia. Ele tem lá um plantel de vacas parideiras formado por matrizes Nelore e Tabanel, que é o cruzamento do Nelore com o Tabapuã, né? E está querendo produzir carne de alta qualidade para os mercados mais exigentes. Mas por conta do clima lá da região, não dá para abrir mão da rusticidade do gado, né? Aí o que ele está querendo saber é se a raça Santa Gertrudes poderia ser uma boa escolha. E também se o melhor é usar touro em monta natural ou fazer IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Pois então, tendo já explicado qual é a questão, o caso agora é de ficar de lado para escutar o que é que o Zadra vai falar. Oi, Paulo. Bem, a gente tem que pensar em dois ângulos. Primeiramente, monta natural. Se você tiver numa região aí na Bahia, a gente sabe que a Bahia tem diversos ecossistemas. Por exemplo, o extremo sul da Bahia é mais úmido, é calor e úmida, tem umidade. No oeste já você tem quente, mas é mais seco. Então, se você estiver num lugar quente e seco, você pode utilizar bimestiços como touros. Agora, se você estiver num lugar mais úmido, a gente pensa em touros taurinos adaptados, tal como Senepol e Caracu, que tem um pelo bem curto, e Bonsmara bem escolhido também. Você tem um animal hoje mais adaptado para poder cobrir suas matrizes. Pensando em carne de qualidade, dos taurinos adaptados, o Bonsmara, tanto faz o Bonsmara, o Caracu ou o Senepol vão muito bem nesse gado, porque você fará animais meio sangue taurinos, bem tranquilos, para poder fazer uma carne macia. Lembre-se que quanto mais taurinizado é o animal, a chance dele ter carne mais macia é maior do que um animal que é mais azeboado. Em vista disso, então a prioridade, vamos dizer, seria utilizar touros taurinos adaptados, como eu falei, Caracu, Senepol, Bonsmara. Agora, se você quiser usar um bimestiço, eu recomendo, para fazer carne de qualidade, primeiramente o Brangus, né? O Brangus e o Braford, porque eles vêm de raças inglesas de menor porte. E a gente sabe que animais zebuínos são de maior porte. O casamento ou acasalamento é muito bom quando você usa uma raça de menor porte sobre as suas Tabanel nesse caso. Então você faz um animal mais equilibrado. Agora, quer fazer um animal de maior porte utilizando bimestiço? O Santa Gertrudes e o Canchim vão muito bem, espetacularmente bem. Farão animais de grande porte, bois muito pesados e fêmeas também para o abate muito pesados. Será um cruzamento terminal espetacular. Já se você usar o Brangus e Braford, eu recomendo que você use as filhas de Braford e Brangus no seu gado zebu. Você vai gerar animais com 31% de sangue europeu, muito adaptados e também uma boa base para você utilizar como matriz, ok? Então, a primeira opção seria dos bimestiços. Você vai utilizar aí o Braford, o Brangus e o Braford. E depois, para o cruzamento terminal, se você quiser matar macho e fêmea, o Santa Gertrudes e o Canchim. Se você for inseminar, aí a gente recomenda raças britânicas, porque a carne realmente é espetacular, como o Angus
ou Hereford, para inclusive você aproveitar essas filhas meio sangue Hereford Nelore, Angus Nelore, ok? Espero ter respondido sua pergunta, Paulo. Um abraço a todos e vamos para o campo. E neste ponto do caminho, aproveitando a sombra desta gameleira copada lindeira do Corguinho, a comitiva vai fazer uma parada ligeira para a peonada poder comer sossegado o seu picuazinho. Mas é um minutinho só e é já que a gente vai voltar para recomeçar esta nossa lida faladeira. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Fazendo uma conta assim meio ligeira, repare a companheira fazendeira que o Brasil tem mais ou menos 80 milhões de fêmeas bovinas em idade de reprodução, mas só 25% dessa imensa vacada é emprenhada com o uso de IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, né? Pois enquanto a gente espera um espalhamento maior dessa tecnologia, né, que ajuda a aumentar substanciosamente a produtividade do rebanho, a novidade que tem para ser contada é que um estudo recentemente terminado deixou comprovado que a IATF também pode ajudar o pecuarista a reduzir a produção de gases de efeito estufa na sua propriedade. E para adquirir informação de qualidade a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente tem a honra de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita virtual da médica veterinária Laís Ângela de Abreu, pesquisadora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, a Universidade de São Paulo, que foi uma das responsáveis por esse trabalho científico e vai participar da função falando ao vivo pelo computador diretamente da costa do Sauípe, na Bahia. Boa noite, Laís. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vinda mais uma vez e fique à vontade, porque aqui na nossa casa todo mundo gosta mesmo de simplicidade, alegria e amizade. Bom, boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite, Cid, pela parceria. E a ideia é sempre falar uma linguagem que todo mundo entende, né? Eu venho de uma família do campo, então para mim isso é maravilhoso. E juntar isso com, né, uma tecnologia de ponta, realmente trazer informações que a gente possa aplicar no campo e ver o impacto direto disso. Muito bom, né? Ô, Laís, só 25% das matrizes do Brasil inteiro inseminadas com IATF é muito pouco, não é? O que é que o Brasil precisa fazer para aumentar mais rapidamente o uso dessa tecnologia no rebanho nacional, hein? Perfeito. É uma pergunta interessante e realmente, em termos comparativos, é similar à média mundial. Então, o Brasil está numa média parecida, o que não quer dizer que nós não possamos evoluir, né, como você muito bem comentou. E esse crescimento ele tem sido exponencial, ele cresceu bastante desde 2002 até, né, hoje. E isso se dá pelo fato da evolução tecnológica e também pelo avanço, né, do custo-benefício do processo. Então, além de trazer realmente um aumento de produtividade, de facilidade operacional, isso é um custo relativamente atrativo. O retorno ao investimento é muito positivo. Então, por isso que a gente fala que é uma ferramenta bastante inovadora, né, e fácil de ser aplicada. E o número ainda é inferior ao que nós gostaríamos, porque ainda há algumas limitações, né, há uma nova cultura de ter que explicar como é possível otimizar alguns processos. Então, muitas vezes a gente fala de IATF e algumas pessoas, né, acabam por não entender que se não usar a ferramenta não tem como melhorar. Ela, na verdade, ela é um acelerador, assim como outras atividades são possíveis de ser somadas, né, complementadas. E isso vai virando um pacote tecnológico de uma forma que a fazenda consiga ser mais eficiente em vários sentidos. Então, essa construção de explicar, de ver que não é nada muito complexo, é possível de aplicar na propriedade. Cada propriedade tem um cenário, então algumas vezes a gente vai começar de uma forma mais simples, você vai evoluir para uma reinseminação, uma inseminação um pouco mais intensiva, com intervalos menores, então há imensas possibilidades. Então, primeiro, né, mostrar que é possível, então levar essa informação, fazer um serviço de extensão mesmo, o próprio treinamento para os especialistas, então os veterinários, né, o pessoal dessa área que se envolve com a técnica, se especializar cada vez mais e abranger novos clientes, novas possibilidades. Então, nós estimamos que para cada 1 milhão de ATFs realizadas, nós precisaríamos de mais ou menos 3 mil veterinários, né? 3 mil especialistas, né? A gente tem uma maior possibilidade de áreas, né, atuando nesse segmento.
Então, se cada um, considerando que cada um faça 3.500 IATFs, por exemplo, que é um número bastante conservador. Então, além de levar esse conhecimento a campo, colocar uma formação técnica para esses profissionais e aumentar a integração. Então, fazer essa conexão do campo com as universidades, melhorar as pesquisas, tudo isso ajuda com que a gente consiga aumentar o alcance da ferramenta a campo. Quer dizer, a gente tem bastante espaço para crescer, né? Agora, Laís, o que foi então que você e o pessoal lá da USP, né, descobriram a respeito da relação entre a inseminação artificial em tempo fixo e a redução na produção de gases de efeito estufa na fazenda? Perfeito. Essa é uma linha de pesquisa de cerca de uns 5 anos que nós, né, desenvolvemos, e nesse trabalho, que foi um trabalho em parceria, né, com algumas instituições, a gente acha importante mencionar, porque através dos parceiros a gente consegue fazer um trabalho de maior alcance, de impacto, né, com robustez. Então, foi em parceria com uma analista parceira da Embrapa, principalmente para o leite, né, assim, as informações do gado de leite, e a Global Gen Vet Science, que é uma empresa, né, de reprodução, e nós trouxemos dados de inventários nacionais. Então, hoje existem várias calculadoras, né, disponíveis que a gente pode calcular esses efeitos da emissão, os gases, né, que são estipulados dentro desse segmento, mas há particularidades para que a gente consiga trazer uma informação que seja mais real, mais tropicalizada. Há muitas informações de fora do país. Como é que foi feito esse estudo? Simplificando assim para a gente que não é cientista, Laís. Basicamente, nós, né, criamos uma modelagem, uma avaliação que compara o sistema que usa a ferramenta tecnológica com a que não utiliza e aquilo que foi aumentado em produtividade, porque há todo um ganho genético, né, implementado nessa tecnologia, e aquilo que foi deixado de ser emitido, então aquilo que foi poupado nas emissões. Então, a partir disso, a gente tem um cálculo de aumento de produtividade e de redução de emissões. E há toda uma metodologia, né, robusta, internacionalmente aceita, né, que a gente consegue aplicar esses resultados, né, em qualquer lugar do mundo, né, de forma que garante a robustez e a informação desse resultado. Mas são, né, de forma resumida, é um trabalho que tem um método por trás, né, que tem todo um painel que regulamenta todas essas metodologias, mas que se aplica a imagens e estimativas. Agora, Laís, o estudo chegou a um número, digamos assim, a respeito do tamanho da redução da produção de gases numa propriedade que usa IATF? Você pode repetir, Ziner? Aqui deu uma travada no sinal. Deu uma travada de novo, né? A comunicação é isso mesmo. O que eu estava perguntando é o seguinte: o estudo chegou a um número a respeito do tamanho da redução da produção de gases, né, numa propriedade que usa a IATF, Laís? Sim, nós fizemos essa avaliação tanto para o corte quanto para o leite, e para o corte nós verificamos uma redução de 37% e no corte de 49% das emissões. Então, isso para nós é significativo, ver que é possível, né, utilizando algumas ferramentas, no caso, né, esse nosso exemplo é da IATF, mas lá na ponta da cadeia, né? Então, deixando de emitir, porque a gente se tornou o sistema mais eficiente, categorias mais eficientes, produzindo mais por animal. Então, tudo isso entra na conta do nosso trabalho. Agora, o que foi que a pesquisa mostrou em relação à produção e à produtividade, né, na carne e no leite, nos rebanhos que foram incluídos nesse estudo, Laís? Perfeito. Problema? Nesse sentido, Vocês estão me ouvindo? Estão acompanhando? Sim. Pode continuar. Perfeito. Bom, então, nesse sentido, nós temos indicadores que nos auxiliam a fazer todos esses cálculos. Então, a IATF, pelo incremento genético, então a gente considera alguns ganhos adicionais, e isso a gente tem outros trabalhos que trazem essas estimativas. Então, para o corte, um aumento, né, de ganho de quase aumenta o peso de 20 quilos a mais por bezerro desmamado, porque nasce num período mais favorável. A gente coloca mais uma arroba até o abate desse animal, então considerando todo o ciclo, né, para essas variáveis. Então, tudo isso entra no modelo, esse aumento de produtividade, e quando nós fazemos uma avaliação geral da pecuária, essa fotografia da fazenda, a gente consegue ver que isso foi aumentado por reduzir o rebanho, tirando categorias mais improdutivas e aumentando a produtividade desses animais que são mais férteis e que realmente conseguem. Infelizmente, a gente está tendo esse problema com o sinal, com a nossa comunicação lá com a Laís, que está lá na Bahia, então a gente pede desculpas, mas já deu para a gente ter uma ideia desse estudo, que é extremamente importante e abre um caminho muito grande, né, para a gente aprimorar aí a sustentabilidade da nossa
atividade pecuária, né? Bom, eu agradeço então a Laís, a gente vai voltar a esse assunto oportunamente com mais informações. E estando no serviço de fazer uma parte do pantaneiro, desde o romper da madrugada, a nossa peonada já separou o primeiro milheiro, que vem a ser a metade da boiada que para nós foi encomendada. Está na hora então de fazer aqui mais uma rápida parada descansadeira, mas já ficam os companheiros e companheiras boiadeiros informados de que o assunto que foi reservado para ser tratado na parte derradeira desta lida apartadeira é o andamento da negociação do boi gordo, assunto que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. A agressão tarifária do presidente dos Estados Unidos contra a pecuária brasileira ainda é motivo de grande preocupação. Mas nesse instante, o que está sendo mais importante para empurrar a nossa praça boiadeira na subida da ribanceira e para determinar o rumo que o carretão vai pegar no estradão daqui para frente, é a conjuminação entre o aumento da demanda e o encurtamento da oferta de gado terminado aqui no mercado caseiro e também para exportação. Para o Terra Viva DBO na TV recomeçar não vai demorar mais do que 3 minutos e um rastolinho. Aguarde. Mesmo sem ter fartura de mercadoria, mas estando a praça em grande fervura, justamente por causa dessa carestia, o companheiro fazendeiro não pode deixar de acompanhar o andamento da negociação do boi gordo e de seguir todo dia a evolução da sua cotação. Não é que a agressão tarifária contra a pecuária brasileira decretada pelo incendiário e prepotente presidente dos Estados Unidos tenha deixado de ser motivo de preocupação no nosso mercado pecuário, né? Mas neste exato instante tem outra coisa que está sendo mais importante para determinar o rumo que o carretão vai pegar daqui para frente. A questão é que a oferta de boiada terminada, tanto no caso do animal comum quanto do gado destinado à exportação, agora está muito apertada. Isso justamente quando a demanda aumentou aqui no nosso terreiro e também lá no estrangeiro. Pelo jeito que o vento está batendo no eito, na Praça Internacional não está faltando interessado na mercadoria que iria lá para a Norte América, né? Já aqui no nosso mercado caseiro, com o calendário estando ainda na metade abrideira do mês, o trabalhador brasileiro ainda tem um restinho do salário na algibeira suficiente para não deixar vazia a gaveta de carne na geladeira. Aí, tendo perfeita sabedência destas conjuminâncias e contingências, o pecuarista não está mais aceitando negociar por qualquer dinheiro trocado. E o resultado aqui, no país inteiro, o comércio boiadeiro agora está embicado num trieiro autista. Pois então, espalhando tudo isso no terreiro, tudo isso de informação no terreiro para facilitar a compreensão, repare o companheiro fazendeiro que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões consultadas em todo o Brasil. E, de novo, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. A lista destas arribadas desta vez foi encabeçada pelo estado do Rio de Janeiro, onde a alta foi geral, com o boi sendo reajustado para R$ 302 e a vaca para R$ 275, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Aumentou tudo também no sul do Goiás, que trabalha agora com o macho a R$ 290 e a fêmea a R$ 275. No sudeste da Rondônia, o reajuste foi só para o boi, que foi para R$ 270. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, agora ninguém mais compra macho abaixo de R$ 314. Em Dourados, o boi pulou para R$ 315 e a vaca para R$ 292. Três Lagoas foi no mesmo trieiro de Morro Acima, com o macho passando para R$ 310 e a fêmea para R$ 285. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o vento bom que bateu na praça levantou o valor do boi para R$ 302 e o da vaca para R$ 270. Na região norte, o macho avançou para R$ 303 e a fêmea para R$ 273. No sudoeste do estado, o boi melhorou para R$ 302 e a vaca para R$ 267. No sudeste matogrossense, a fêmea subiu sozinha para R$ 270. No oeste da Bahia, a vaca reagiu para R$ 250. No sul baiano, a fêmea já está sendo negociada a R$ 246. No sul do Tocantins, o comprador mandou avisar que está pagando pelo macho R$ 282, mas está difícil de achar quem queira entregar. No norte tocantinense, o fazendeiro que tem vaca pronta está pegando R$ 257. Em Paragominas, no Pará,
com a carestia de mercadoria, a fêmea agora só sai se for por pelo menos R$ 262. Em Redenção, a vaca encareceu para R$ 252. E no sul das Minas Gerais, a fêmea foi promovida para R$ 267. A invernada está tão seca e esturricada que lagarto verde não se arrisca de fazer a travessia de dia para não virar a refeição de gavião. E no sertão, o povo está de prontidão na espera da chegada da primavera. Enquanto isso, meu gado estava sendo tratado na salgadeira, no pasto que eu tinha deixado reservado, e com o lote estando terminado, eu enfrentei no lombo da minha mula marchadeira a poeira da estrada para entregar, antes da primeira chuva, a derradeira boiada que foi invernada no retiro da Cabriúva. Estas trovinhas que a gente recita aqui, inspiradas na natureza e na beleza da lida e da nossa vida no sertão, foram escritas sem muita pretensão, mas aí o povo começou a gostar e para poder atender aos pedidos de todo mundo que queria ter em casa para ler nas horas de pensamento e contemplação, né? O jeito foi juntar tudo e ir publicando. Pois foi assim que nasceu a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes 4 livros que estão aparecendo aí na fotografia. E se o amigo ou amiga ainda não leram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um ou todos os exemplares da coleção, podem ligar para mim mesmo no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Recitado o verso, contadas as notícias e vencida a lida, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV vai fazendo a despedida do povo desta freguesia hospitaleira e dando seguimento na vida boiadeira, prometendo voltar amanhã mesmo, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.